Lobisomem. O lobisomem é uma das lendas mais conhecidas em todo o mundo e que fala de homens que têm a capacidade de transformar-se em lobos. Essa prática era considerada uma maldição, chamada de licantropia, e a primeira menção a ela foi registrada na mitologia grega. No Brasil, a lenda do lobisomem foi trazida pelos portugueses. O lobisomem é uma das lendas do folclore mais conhecidas do mundo, entanto presente no folclore de países de diversos continentes. Existem muitas variações sobre suas histórias, mas é muito conhecida a versão que fala de um homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia. Essa habilidade de transformar-se em lobo era normalmente associada a uma maldição e conhecida como licantropia. Nas lendas do folclore, em locais de tradição cristã, considerava-se que tal maldição poderia ser causada por predestinação ou por punição devido a algum pecado. Quando a lua cheia passa, o portador da licantropia deixa essa condição até que a lua retorne. O lobisomem é um ser muito poderoso que possui uma força física sobre-humana. Além de longas garras, lutar contra ele é, portanto, algo muito perigoso. E aqueles que o fazem sabem que, se forem feridos, terão a maldição transferida para si. A ferramenta mais conhecida para combater um lobisomem é a bala de prata. Uma das lendas do lobisomem afirma ser possível matá-lo com uma bala de prata na altura do coração. Outra versão, influenciada pelas tradições cristãs, fala que a bala tem de estar coberta com cera de vela de altar, utilizada na celebração de 3 missas do galo. Outras versões diz que é necessário apenas um ferimento conter o lobisomem e fazê-lo retornar à sua forma humana. O antropólogo brasileiro Luiz de Câmara Cascudo traçou as origens da lenda do lobisomem ao mundo clássico. Portanto, a lenda do lobisomem é encontrada na mitologia grega, sendo depois transportada para o mundo romano. Nesse sentido, existe uma lenda da mitologia grega narrada sob diferentes versões, que trata a respeito de Licaon, um rei mítico de uma região da Grécia chamada Arcádia. Nas diferentes versões desse mito, fala-se que Licaon realizou ações que desagradavam a Zeus, o grande deus do panteão grego. Zeus teria então punido esse rei com a maldição de licantropia, fazendo com que ele fosse transformado em um lobo. Uma das versões fala que Licaon teria tentado matar Zeus, enquanto outra versão fala que ele teria tentado dar carne humana para o grande deus durante um jantar. Depois de transformado em lobo, Licaon seria capaz de se livrar da maldição se ficasse 10 anos sem consumir carne humana. Essa última informação parece relacionada com a condição de Licaon ser um lobisomem, mas alguns estudiosos da cultura grega acreditam que ele era uma figura relacionada ao culto de tribos canibais que habitavam a Grécia. Inclusive, existiam algumas teorias que demonstravam que, há cerca de 3.000 anos, existiam gregos que acreditavam que quem consumisse carne humana poderia tornar-se um lobo. Toda essa narrativa envolvendo homens transformando-se em lobos foi levada para Roma, local fortemente influenciado pela cultura grega. Em Roma, o ser humano que se transformava em lobo era chamado de versipélio. Entretanto, a cultura romana, esse termo era usado para mencionar de maneira geral a transformação humana em forma animal. Com a expansão das terras romanas, a lenda do lobisomem espalhou-se pela Europa e adaptou-se à cultura de cada local. A influência cristã fez com que a licantropia deixasse de ser uma maldição de Zeus e se tornasse uma punição pelos pecados. Na Rússia, por exemplo, acreditava-se que os lobisomens eram pecadores cumprindo a penitência pelos seus erros. Em cada novo local a que a lenda do lobisomem chegava, ela adquiria um novo nome. A lenda do lobisomem chegou ao Brasil pela influência da cultura portuguesa durante a colonização. Existem algumas semelhanças entre as versões portuguesa e a brasileira, mas também algumas diferenças. Em Portugal, a crença popular acreditava que o lobisomem era um homem pálido e magro que poderia ser amaldiçoado com a licantropia, como punição pelos seus pecados.
Falava-se também que o lobisomem poderia ser o homem nascido em um incesto, mas a principal versão considerava que ele era o primeiro homem que nascia depois de um casal ter 7 filhas mulheres. Acreditava-se que o homem amaldiçoado com a licantropia manifestaria sua maldição quando completasse 13 anos de idade. Tal condição seria manifesta em uma terça-feira ou sexta-feira, permanecendo o amaldiçoado na forma de lobisomem, da meia-noite às 2 horas da madrugada. Quem tivesse sua propriedade invadida por um lobisomem deveria dizer Ave Maria 3 vezes para que ele fugisse. No Brasil, entre as semelhanças com a lenda da sua forma portuguesa, acreditava-se que o lobisomem era o homem nascido de uma relação incestuosa, bem como o primeiro homem nascido depois de 7 mulheres. No entanto, há também algumas diferenças entre as versões, estando presente no folclore de países de diversos continentes. Existem muitas variações sobre sua história, mas é muito conhecida a versão que fala de um homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia. Essa habilidade de transformar-se em lobo era normalmente associada a uma maldição. Nas lendas do folclore, em locais de tradição cristã, considerava-se que tal maldição poderia ser causada por predestinação ou por punição devido a algum pecado. Quando a lua cheia passa, o portador da licantropia deixa essa condição até que essa lua retorne.